mais uma vez a sua Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, se você tiver, ou no aplicativo de celular. Geralmente muita gente baixa a Bíblia ali no celular, porque em alguns lugares ele não está transportando o seu exemplar e ele ali também consegue meditar. Vamos às Sagradas Escrituras, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14. Aquilo que Deus tem colocado em nosso coração nos compunge a uma realidade, a uma necessidade, a necessidade de despertar e se envolver, entrar debaixo da unção de Deus. Então, o texto que lemos é o texto amado, bem conhecido, e quero compartilhar com cada um dos santos irmãos. Assim está escrito São Mateus, capítulo número 25, versículo 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Amados, o texto que lemos é um texto cujo qual Deus tem colocado em nosso coração, mas para que a gente possa discorrer daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, a gente precisa fazer um pressuposto daquilo que diz as Escrituras. O Evangelho de São Mateus, ele foi escrito unicamente direcionado a um grupo, o grupo daqueles que simplesmente tinha um perfil, tinha um chamado, tinha um compromisso. O povo judeu era o povo totalmente diferenciado, quando qual o nosso bom Deus tem separado para anunciar-lhes as boas novas. Isto digo, visto que desde quando Deus tem separado o seu povo, quando faz a transliteração do nome de Jacó para Israel, Deus chama o seu povo para um grande negócio: anunciar o Deus desconhecido, o Deus invisível, o Deus cujo qual apenas os seus antepassados o conhecia, visto que logo antes, pós o dilúvio ou o grande dilúvio, levantava-se gerações e gerações que também não conhecia o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que quando o nosso escritor São Mateus faz alusão a estas questões, visto que os judeus esperavam da parte de Deus o seu Redentor. Por isso, desde quando a Bíblia vai falar acerca do nascimento de Cristo, a gente vê as perseguições com mais afinco, com mais ardilência. A Bíblia retrata, queridos, que o povo de Deus era um povo separado para pregar Deus, para mostrar a benevolência de Deus para com a humanidade. Contudo, tudo que o povo tem sofrido e vivido, a Bíblia vai dizer que desde os babilônicos, os persas, os medos persas, o povo outrora se corrompera, depois se convertia, depois aceitava Jesus, depois se afastava de Jesus, depois estava nos pés de Deus, depois se afastava de Deus, e este era a escalada da vida cristã, ou me permita, a vida espiritual de Israel. Ora, quando a Bíblia fala acerca da plenitude dos tempos, quando a Bíblia anuncia
o nascimento do Salvador, o remidor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que aquela esperança aonde guardava ou estava sendo guardada nos corações daqueles que esperavam da parte de Deus um Salvador, um revolucionário, alguém que tirasse a miséria ou tirasse da miséria o povo que estava ali afligido pelas lideranças políticas que vinham assolando. Isto eles não entendiam, porque era acaso da desobediência para com Deus. Por isso eu lhe digo, meu irmão, a desobediência para com Deus, Deus só tem uma solução para você: quando você se arrepende. Quando você se arrepende e confessa e deixa, aleluia, aí a Bíblia vai dizer que Deus terá misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A Bíblia relata, amados, voltando para o contexto de Mateus, que quando o Mestre Jesus vem, nasce, cresce e começa o seu ministério, a Bíblia diz que o modo operante de Jesus, que me permita falar da minha parte, eu sou apaixonado pelo modo como Jesus discipulou os seus discípulos, ensinou os seus discípulos, porque quando ele chama, ele capacita. Glória a Deus, aleluia. Quando ele chama, ele capacita. E a forma como o Mestre Jesus começa a ensinar os seus discípulos, aqueles mais uma vez que foi chamado para fazer a diferença, aqueles que foi chamado para anunciar o evangelho de salvação, aqueles que por sua vez foi confiado o reino dos céus. Oh, glória! A Bíblia diz que Jesus orienta a cada um. Seus discípulos são orientados, seus discípulos são ensinados, mas não apenas, irmãos, em palavras, na prática. Jesus ensina o povo a orar. Jesus traz o hábito de adorar, de buscar constantemente. Você vê a Bíblia por inteira no Novo Testamento, Jesus, na sua parte, em sua passagem dos 4 evangelhos, ele sempre indo orar. Comunhão. Comunhão. Aquilo que Adão não teve, irmãos, não soube valorizar, não soube o quanto é maravilhoso estar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus chamando, despertando. E eu sei que Deus nesses dias tem despertado muita gente. Deus tem falado com muita gente. Deus tem usado tantas coisas, irmãos, palavras, hinos, pessoas, situações, eventos, para falar com você. A Bíblia vai dizer que Jesus ensinou na íntegra a cada um. A questão da oração, a questão do jejum, acerca da lei. Jesus ensinou. E aí depois que Jesus ensina, irmãos, naquele sermão, que ele começa o grande sermão, sermão da montanha, e nas entrelinhas, às vezes você percebe Jesus parando e falando as parábolas, para que eles pudessem entender melhor. Porque às vezes, irmãos, é preciso às vezes até desenhar, para que você possa entender que Deus está falando com você nesta manhã. Às vezes Deus se utiliza de situações, caminhos,
e te leva a caminhos que você não imaginava passar, que hoje e agora, neste momento, você está passando. E está dizendo, meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por este momento? Por que eu estou passando por este caminho? E geralmente, o lado humano é complacente. A primeira coisa que ele faz é dizer, o que foi que eu fiz, Senhor, para estar passando por isso? É assim. A Bíblia vai dizer que Jesus orienta os seus discípulos. E a cada passo que ele vai instruindo, a história vai se desenrolando, os sermões ele vai aplicando, as parábolas ele vai traduzindo. E das parábolas que Jesus fala, e os sermões que Jesus nos traz, este é um dos que tem mais limpidez, que tem mais clareza daquilo que parece ser história e vira realidade, daquilo que chamamos até de conselho, até porque os nossos antigos disseram que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E este sermão ou parábola dos talentos traz para com cada um de nós a mesma responsabilidade do chamado de Deus para com as nossas vidas. Assim foi com Israel, assim foi com Isaac, assim foi com Abraão, assim foi com os profetas, assim foi com os juízes. Aleluia! A mesma responsabilidade, porque Deus só dá as coisas, irmãos, segundo a nossa capacidade. Deus não vai colocar nas suas mãos coisas que você não vai poder realizar, de forma alguma. Nem seja aspirante daquilo que você sabe que não tem condições, porém, quando Ele coloca na sua mão, Ele te capacita. A Bíblia vai dizer, queridos, que a parábola dos talentos Jesus traz para os seus discípulos e o povo que lhe acompanhava. A Bíblia vai dizer que aqueles talentos foi repartido em partes fracionárias. A um ele deu 5, a outro deu 2 e a outro ele deu 1 talento. Porque Ele sabe a medida que você pode carregar. Ele sabe o peso que você pode suportar. Você pode estar passando nesta manhã por algo muito duro, muito pesado, muito difícil. Aleluia. Mas para Deus nada é impossível, irmãos. Está na sua mão, está na sua vida, está acontecendo com você. Mas Ele capacita e te dá entendimento para você sobressair deste problema. Te dá entendimento para você passar por cima da muralha ou derrubar a muralha. Ele faz coisas, irmãos, inexplicáveis, indizíveis. A Bíblia diz que quando foi distribuído aqueles talentos, a Bíblia nos diz que aqueles homens eram servos que trabalhavam para aquele senhor, trabalhava para aquele homem. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a trabalhar com aqueles talentos. Meus irmãos, a melhor coisa é estar trabalhando na obra de Deus. A melhor coisa é estar na presença de Deus. A melhor coisa, irmãos, é estar sendo orientado pelo Espírito Santo. Quando você se deparar em situações que você não sabe o que fazer, ore, não se precipite, não, vou dizer como os meus antigos, não coloque
a carroça na frente dos bois. Não. Só faça aquilo que Deus mandar. Só faça aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E a história vai dizer que aqueles homens, aquele que recebeu 5, produzindo, granjeou 10, juntando, formou 10. Aquele que recebeu uma quantidade de 2, juntando, granjeando, ele conseguiu juntar 5. E aquele, meu querido irmão, que só tinha 1, segundo a sua capacidade. E capacidade, irmãos, é algo que é buscado pelos homens. A Bíblia vai falar de Salomão, que pediu a Deus sabedoria. Que pediu a Deus sabedoria. A história, irmãos, como muitos sabem, que Salomão foi o homem mais sábio da terra. O homem que tudo que fazera ou fizera, fazia com a aptidão, a aprovação divina. Mas a Bíblia vai dizer que chegado a dado momento, Salomão tomou outro viés, tomou outro comportamento. Mas a capacidade, irmãos, estava ali. Ele só faltou pedir a Deus discernimento. O que faltou nele foi obediência. Deus havia falado que ele não se envolvesse com outros povos, com outras gentes. Aleluia. Talvez você esteja se perguntando: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu enterrei? O que é que eu estou deixando de fazer? Porque esta palavra é para você. Esta palavra é para aqueles dias do primeiro amor. Esta palavra é para aquele que está afastado, mas faz as saudosas lembranças de quando servia a Deus, de quando sentia a presença de Deus, de quando Deus realizava os milagres por meio da sua vida e de suas mãos. Aleluia! O primeiro amor, o talento que Deus tem colocado nas suas mãos. O que você está fazendo com ele? Para que serve? Deus tem ensinado, Deus tem te colocado o projeto no teu coração, tem colocado a objetividade daquilo que Ele te confiou aí no teu coração. Você sabe para quê e por que foi chamado. Aleluia. E é assim, irmãos, quando as pessoas enterram o talento, quando as pessoas colocam aquilo que Deus confiou nas suas mãos de lado, deixa em segundo plano, não é diferente. Não é diferente, irmãos. Com Israel foi assim. Alguns dos profetas assim. Juízes também. Quando a gente deixa aquilo que Deus confiou na nossa mão de lado, ou coloca em segundo plano, pode se preparar. É tribulação. É. Você e eu estamos aptos, porque Deus tem capacitado a cada um de nós, segundo o seu chamado, segundo aquilo que Ele tem confiado na minha vida e na sua vida. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando aquele senhor, aquele homem, o chefe, o patrão, volta para fazer a prestação de contas, a história vai dizer, queridos, que ele reúne os seus servos. Glória a Deus. Ele junta, ele faz aquela reunião.
e começa a prestação de contas. A Bíblia vai dizer que quando ele começou a prestar contas, porque isso, irmãos, é muito sério. A Bíblia diz que cada um de nós iremos de dar contas a Deus. Eu e você iremos de dar contas a Deus de tudo. E por isso é que esta palavra, como um sermão, ela parecia ou parece ser dura, que geralmente o que se aplica é o fato dos talentos, mas a prestação de conta, muito pouco se fala. Muito pouco se fala daquilo que Deus tem confiado a você, que é um pai de família, que trabalha, que tem os seus filhos. Tudo isso Deus confiou na sua mão. E você e eu, nós iremos prestar contas de tudo. Tudo. E quando a Bíblia diz que aquele homem reuniu os seus trabalhadores, que começou a fazer a prestação de conta, irmãos, o texto vai dizer, glória a Deus, aleluia, que quando aqueles homens estavam diante do seu Senhor, o texto diz que, então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Fidelidade. Fidelidade, irmãos, é o que Deus cobra de mim e de você nesta manhã. Fidelidade. Você pode estar passando por qualquer tempestade, e não é qualquer uma. Parece que é aquela mais forte, parece que é aquela que você nunca passou. Aleluia. Mas a fidelidade em Deus nos faz passar por cima do mar. A fidelidade em Deus, irmãos, ela faz coisas que você nem imagina. A fidelidade em Deus, queridos, é o que move os céus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Você tem se acordado hoje? Como é que foi o seu ponto de partida com Deus? Hoje eu quero agradar ao Senhor. Vamos agradar a Deus. Como é que eu faço para agradar mais ao meu Deus? Aleluia. Aleluia. Isso fala de comunhão. Isso fala de sentir a presença do Altíssimo. Isso fala de estar lado a lado, conversando com Ele, sentindo a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia que se estende de geração em geração. Deus, meu Deus, abre os olhos dos teus filhos. Abre, Senhor, a questão auricular para que eles possam, Deus, ouvir a tua voz. Deus santo, Deus soberano, que eles possam, ó Deus, sair, Senhor, desta dormência espiritual, que eles possam sentir, ó Pai querido, a tua presença, o teu tocar, o teu agir nesta manhã. Deus da glória, isto fala, irmão, de fidelidade, isto fala, irmão, de comunhão, porque, queridos, por mais que grandes sejam os compromissos e a responsabilidade, você precisa ser fiel. Aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, no seu bairro,
ainda que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo. Fique sabendo que Deus está vendo. Ainda que ninguém tenha percebido, mas Deus está vendo. A Bíblia vai dizer que aquela prestação de contas se deu, irmãos. Ainda na continuidade, a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam ali reunidos, prestando contas, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu pai. Mas chegando também o que recebera 1 talento, preste atenção neste momento. O que recebera 1 talento, disse-lhe: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro. Veja o que é ingratidão. Antes, este servo tinha o quê? Nada. E hoje ele tem o quê? 1 talento. E 1 talento é muita coisa. 1 talento é muita coisa. Dando continuidade, meu querido, ele diz que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. A gente viu aqui alguns pedidos de oração, inclusive para portas de emprego. E aí, meu amado, eu quero lhe abrir um parêntese aqui e lhe falar algo da minha história no contexto profissional. Estava ali na empresa em que trabalho, passando a gente por um momento muito difícil ali, em meados de 2016, 2017. Muita gente foi mandada embora. Para que se tenha ideia, 912 pessoas precisamente foi desligada. A empresa entra com pedido de recuperação judicial e ninguém recebe nem um mês trabalhado. Nem um mês trabalhado. Imagine os seus direitos trabalhistas. E ali a gente passando aquela luta. Alguém chega do meu lado, irmão nosso, pessoa que tem um grande estima, carinho e respeito. Ele colou em mim assim e disse: eita, irmão Willamis. E o pior é que a gente não pode dizer nada. Aí eu olhei para ele assim, eu disse: tá, meu Jesus. Mas vá dizendo, meu filho, vá dizendo aí, meu irmão. Ele disse: porque a Bíblia diz que nós devemos servir aos nossos senhores, nossos patrões, como que se fosse a Deus. Que de preferência, melhor ainda que fosse na ausência deles. Ou seja, que a gente precisa fazer melhor na ausência deles. Eu disse: eita, Jesus, com essa eu vou para casa. Porque meu coração estava cheio, irmãos, de queixas, iras, reclamações, murmurações. Aleluia. E Deus maravilhosamente trouxe aquele homem através do Espírito Santo, e me permita dizer, e me deu essa pancada. E eu disse: é verdade, meu irmão, é verdade. Paulo fala sobre isso lá aos Efésios, que a gente precisa agir assim. O povo tudo contra, xingando, que não tiro em parte, tirando a parte e o xingamento, a razão. No direito. Mas foi isso que este servo falou para aquele que lhe agraciou. Foi isso que aquele servo se posicionou
contra o seu patrão. Ele disse que conhecia o patrão, que era um homem duro e que colhia aonde não plantava. Chamou de quê, irmãos? É isso mesmo que você entendeu. A Bíblia vai dizer que quando ele fez essa citação, o texto diz que e atemorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Veja o coração duro. Veja o coração petrificado, irmãos. Porque a pior coisa, irmãos, é uma mente cauterizada. É um coração duro. É uma pessoa que não quer ouvir conselhos. É pessoa que não quer ouvir a voz de Deus. Deus usa o profeta, Deus usa o sacerdote, Deus usa qualquer um. Usa até a jumenta, irmãos. Como foi assim com Balaão. E ele não viu e nem ouviu. A Bíblia vai dizer, queridos, que a forma como Jesus traz esse sermão é tão grandiosa, que parece ser uma história e ao mesmo tempo ela se deslumbra com o acaso da realidade dos dias de hoje. E Jesus se posiciona ainda falando sobre este caso e diz, respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, meu mau e negligente servo, sabes que ceifo aonde não semeio e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o que é meu com juros. Veja a mudança daquilo que é apenas literário para aquilo que é espiritual, irmãos. E o versículo diz, tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Não era apenas uma parábola, irmãos, é a realidade dos dias da humanidade na terra. Homens de coração duro, homens que não têm consciência, homens que não entendem, não querem ouvir a voz de Deus, pessoas que outrora estavam na presença de Deus, abriu mão. Por algum motivo, nem vou dizer que é motivo grande, nem vou dizer que é motivo pequeno, vou dizer que não era para você ter abrido mão do Senhor Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma a vida do homem. Salva o homem, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É dessas trevas exteriores, é deste momento aqui que Jesus está falando, e para isso ele precisava falar do comportamento de alguns servos. Pessoas que vêm para a casa de Deus, servir a Deus de todo jeito. Como é que você está? Como é que está o talento que Deus te deu? Você está enterrando o talento? Você está produzindo? Porque com certeza, desde dentro do seu lar, desde dentro da sua casa, existem normas administrativas para o bom andamento das coisas. Do seu trabalho não é diferente. E você quer que as coisas de Deus sejam quando você quer, quando você pensar que tiver vontade de ir fazer. Aleluia. Jesus já às portas, irmãos. A trombeta soará.
Essa é a prestação de contas. E você, meu querido irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, que tem se posicionado, dito: eu não quero mais saber, eu não sou mais crente. Olha, muito cuidado com as suas palavras. Muito cuidado com o que você está dizendo. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Deus está falando. E nesses últimos dias, meu querido irmão, está falando para um montante de desviados. Pessoas que erraram o caminho. Pessoas que pegaram outro como se fosse um atalho. Mas eu quero dizer a você que Jesus é o caminho. Ele não disse sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. E por isso, meu irmão, e por isso, minha irmã, aquilo que Deus tem confiado na sua mão, como Deus tem confiado a Israel, como Deus tem confiado aos seus profetas, hoje Deus confia em tuas mãos. Jesus, ele foi totalmente transparente acerca deste negócio. A parábola dos talentos, meu querido irmão e ouvinte, chega aí na sua casa, neste momento precisamente 11h31, como uma voz dizendo: desperta-te, levanta-te, age agora. E existe uma palavra que eu carrego no meu coração sempre. A palavra de Ló aos anjos: escapa-te por tua vida. Pense que é uma palavra que todo dia ela dá uma voltinha aqui. Escapa-te por tua vida. A gente não sabe o dia do amanhã. O dia do amanhã só pertence ao nosso bom Deus. E por isso nós precisamos estar atentos. Por isso, da observação do orai e vigiai. Orai e vigiai, irmãos. E você que encontra-se sem forças, e você que encontra cabisbaixo, e você que encontra-se aí sem condição alguma de se levantar e vir aos pés do Senhor Jesus, aceitá-lo, renovar a sua aliança com Ele, dizer que Ele é o maior na sua vida, venha para Jesus nesta manhã. Aquele talento que Ele te deu, aleluia, não viva de passado, meu irmão. Quando eu era, quando eu fazia, quando eu tinha. Não faça isso. Não faça isso. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Deus, Ele é poderoso. Ele tem um chamado na sua vida. E chamado específico. Todos quantos Deus chamar. Olha, irmão. Se posicione. O que passou, passou. Apenas se coloque nos pés do Senhor Jesus, que Ele fará grandes coisas. Ele capacitou, como no caso desses 3 homens, todos tinham capacidade, apenas um, de coração duro, que a pior coisa é coração duro, irmão. Coração duro. Não pode. Por isso que a Bíblia fala que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, que pulsa, que recebe o sangue, que flexiona, faz o bombeamento,
para que sinta, para que a dura sensibilidade que o homem já não tem, ele comece a sentir. Então eu quero convidar a você a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dizer a você que Deus, Ele não precisa de nenhum de nós. Nenhum de nós. Contudo, a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. E nós somos feitura sua. Nós somos considerados coroas da criação divina. É como se fosse a chamada cereja do bolo, né? Para você entender melhor. É o homem. Você sabia que nos dias de hoje, Satanás está jogando toda a espúria contra a criação de Deus? O que mais se prega, o que mais se fala, o que mais se levanta como bandeira é que a criação divina não presta. Diz que o homem não presta. E eu quero dizer a você, nesta manhã, que o homem presta quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrepende dos seus pecados e marcha para o céu. Nós precisamos levantar a bandeira ensanguentada da cruz do Calvário, que Ele morreu por mim e por você, para nos dar aquela comunhão. Toda a tarde Deus ia falar com Adão. Ah, Deus, que maravilha será, ó Pai, ali naquele grande dia, quando Tu nos receber de braços abertos. Vinde benditos de meu Pai, que da bassória e alguém me canta. Deus da glória, eu quero neste momento, meu querido irmão, meu querido ouvinte, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você e dizer que Deus, Ele não falha. Tudo está diante dos seus olhos.